Como uma empresa que começou fabricando vagões de trens ferroviários passou a fabricar o automóvel esportivo mais caro do país, neste conteúdo você vai conhecer a história completa do SM4.1, carro fabricado pela Companhia Industrial Santa Matilde que custava mais que 2 Chevrolet Opala Diplomata. Tudo começou com a fundação da Companhia Brasileira de Minas Santa Matilde, em 14 de março de 1916, por Humberto Pimentel da Fonseca, na cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. O objetivo era explorar minas de manganês ao redor da cidade. Humberto investiu também em equipamentos ferroviários a fim de transportar o manganês até o quilômetro 462 da linha do centro da Estrada de Ferro Central do Brasil, uma ferrovia radial que liga o Rio de Janeiro até Monte Azul, em Minas Gerais. A Primeira Guerra Mundial, já instaurada, começou a apresentar dificuldades para o país, onde, por exemplo, peças e equipamentos ferroviários tornaram-se escassos. Então, o governo brasileiro incentivou a fabricação de peças e vagões ferroviários para contornar a falta destes recursos. No ano de 1926, uma década depois, com os bons resultados dos negócios, Humberto Pimentel fundou a Companhia Industrial Santa Matilde, cujas atividades eram fabricações de peças e vagões importados. Em 1962, a empresa passou a atuar em duas plantas, a de Conselheiro Lafayette e uma nova na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro. Com o passar dos anos e algumas reviravoltas, em 1967, buscando apoio governamental, a Companhia Industrial Santa Matilde ameaçou o fechamento de suas portas devido a uma dívida de 800 mil cruzeiros novos da Rede Ferroviária Federal com a empresa. Ainda em 1967, a companhia obteve apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico para a nacionalização de equipamentos agrícolas, ramo em que havia entrado. Contudo, a década de 1980 não iniciou bem para a empresa. Mesmo trabalhando com projetos que não demandavam muitos esforços, os primeiros 19 trens-unidades fabricados foram devolvidos para a realização de reparos devido à magnitude dos problemas encontrados. Em 1982, muitas demissões em massa ocorreram e os investimentos passaram a possuir grande presença na construção dos automóveis. É aqui que começamos a falar do SM4.1, o carro da Companhia Industrial Santa Matilde. Com o fechamento das importações de diversos produtos, incluindo automóveis, no ano de 1976, várias empresas se dedicaram a criar veículos esportivos para o público de alto poder aquisitivo. Devido aos poucos trabalhos referentes aos equipamentos ferroviários, a Santa Matilde pôde investir capital e tempo na construção de um automóvel. Então, entre 1978 e 1997, foi fabricado, na cidade de Três Rios, o SM4.1, um veículo esportivo monobloco que possuía carroceria em fibra de vidro, motor 250S de 6 cilindros e 4,1 litros do Chevrolet Opala, e o chassi do Opala também serviu de base para a plataforma do SM. O construtor foi o então presidente da Santa Matilde Humberto Pimentel Duarte, neto do fundador Humberto Pimentel da Fonseca. Os primeiros esboços do SM4.1 foram feitos em 1976 por Ana Lídia Pimentel Fonseca, filha do proprietário Humberto. Mas, caminhando um pouco para trás no tempo, Dr. Humberto, como era conhecido, possuía um Porsche Targa 911S, e como o país havia fechado as importações em 1976, a preocupação perante a futura falta de peças bateu à sua porta. A partir disso, Humberto foi procurar algum automóvel nacional esportivo para realizar a aquisição, e não se sabe com certeza qual foi o motivo que o fez fabricar um automóvel esportivo, mas há duas histórias. A primeira diz que Humberto foi comprar um Puma GTB, mas desistiu devido à fila de espera que era muito grande. Já a segunda diz que Humberto sugeriu a Puma algumas melhorias no GTB, mas foi totalmente ignorado. Essas são as duas histórias que marcaram o início de um automóvel icônico, um veículo que durante os seus anos de produção chegou a ser o mais caro do país. O início da criação do SM4.1 começou em 1976 com Humberto Pimentel e sua filha Ana Lídia Pimentel da Fonseca, de 19 anos na época, que fez os primeiros esboços para a construção de um protótipo que viria a ser o carro mais caro do país. Humberto montou uma equipe para o desenvolvimento e vários automóveis esportivos nacionais foram utilizados para gerar ideias, porém, nenhum deles serviu. Milton Peixoto foi o escolhido para a criação do protótipo, um nome bastante conhecido no meio automobilístico, tendo inclusive pilotado o Casari A2 nas 1000 milhas de Interlagos de 1970. Muitos dos que trabalharam na construção do protótipo do SM eram funcionários internos da fábrica, mas também havia mão de obra contratada externamente.
O motor utilizado foi o 250S do Opala. No entanto, inicialmente, a ideia era utilizar a mecânica Alfa Romeo, porém a Alfa não quis realizar o fornecimento. Já a carroceria era fabricada em fibra de vidro, assim como todo o Santa Matilde. Em 1977 o protótipo ficou pronto e foi apresentado no evento Brasil Export do mesmo ano. O carro foi batizado de SM 4.1 e o preço inicial era de 300 mil cruzeiros, o equivalente a 20 mil dólares na época. Porém, Dr. Humberto não gostou do resultado final. A ergonomia e a estrutura do protótipo apresentavam falhas e o carro foi considerado um automóvel sem dirigibilidade. Com o resultado pra lá de insatisfatório, Humberto teve de ser contido para não colocar fogo no carro. No entanto, o desenvolvimento de um carro esportivo não parou. O projeto voltou para o início e Humberto alocou novos funcionários da fábrica para a realização dos trabalhos. O ano agora é 1978 e um novo automóvel é apresentado. O primeiro SM 4.1 que iria para comercialização surgiu. Ele vinha com ar-condicionado, estofados em couro, pneus radiais, rodas de liga leve fabricadas pela Rei Rodas, desembaçador elétrico, freio a disco nas 4 rodas, toca-fitas, cromados no motor 4.1 250S do Opala e tração traseira. Em suas dimensões, o carro possuía 4,18 metros de comprimento, 1,71 metros de largura e 1,32 metros de altura. A capacidade do tanque de combustível não era das melhores, contando com 54 litros, e o peso total do SM 4.1 era de 1.280 kg. O chassi do Santa Matilde era galvanizado a 600 graus Celsius na própria fábrica, o que aumentava em 20 kg o peso, mas protegia contra corrosão, principalmente em ambientes litorâneos. Esse banho de galvanização dava ao automóvel uma garantia de ao menos 35 anos contra corrosão. As portas possuíam uma chapa de aço de espessura fina a fim de garantir aos ocupantes mais segurança em caso de colisão lateral, e em todos os detalhes o SM 4.1 era bem pensado. Ainda no ano de 1978, o Santa Matilde foi apresentado no Salão do Automóvel e foi um sucesso. Quem possuía poder aquisitivo precisava desembolsar mais que um Ford Landau para adquirir um SM 4.1, e a fila de espera era grande. 88 unidades do modelo de 1978 foram vendidas no mesmo ano pela Pompeia Veículos, concessionária em São Paulo. No ano de 1979, mudanças visíveis quase não ocorreram, porém, a direção hidráulica foi adicionada e acertos mecânicos foram feitos. O resultado foi 150 unidades vendidas, e a Santa Matilde estava no caminho certo. Já em 1980, as linhas ficaram mais fluidas, o peso do SM 4.1 aumentou para 1.350 kg, novos para-choques, maçanetas e ar-condicionado foram inseridos no veículo, e o cinto de segurança passou a ser fixado no vão central, anteriormente era no próprio banco. 147 unidades do SM 4.1 foram vendidas em 1980. Inclusive, entre 1980 e 1981, era possível adquirir um SM com motor 4 cilindros de 2,5 litros do Chevrolet Opala. As opções eram 4 cilindros a álcool aspirado e o 4 cilindros a álcool turbo. E uma curiosidade é que o SM 4 cilindros a álcool turbo foi o primeiro veículo turbo a álcool do Brasil. No entanto, essas versões são extremamente raras. O Santa Matilde 4 cilindros aspirados não possuíram muitas unidades produzidas, já os turbo não chegaram ao número de produção de 6 unidades. Até agora estamos falando apenas do modelo hatch, que em 1982, apesar de ter sofrido mudanças na carroceria, foram fabricados apenas 48 unidades. E a partir de 1983, os modelos hatch deixaram de ser fabricados e começou a ser fabricado o modelo coupé. O SM 4.1 Coupé apresentou grandes mudanças visuais. O carro ganhou piscas menores e novo painel. Já as rodas passaram a ser aro 15 fabricado pela empresa Glicério. O tanque de combustível teve sua capacidade aumentada para 84 litros e o peso total do veículo foi reduzido a 80 kg. Além disso, com o formato coupé, o porta-malas obteve mais espaço. Foram vendidas 44 unidades do SM 4.1, modelo 83. Precisava-se então criar um modelo conversível do SM. Afinal, os esportivos fora de série por aqui encontrados, em grande parte, possuíam um modelo conversível, como os Puma GTC. Por isso, também no ano de 1983, a Santa Matilde começa a fazer estudos de uma versão conversível e utiliza uma Mercedes 450 SLC 1974
para gerar ideias para a capota. E em 1984, o SM conversível estava pronto e passou a ser comercializado com duas capotas, a de lona e a rígida para o inverno, feita em fibra de vidro e também continha janelas. Ainda, no modelo conversível, o para-brisa ficou mais inclinado que no modelo coupé. Em 1984, ao todo, somando conversíveis e coupés, 62 unidades do SM 4.1 foram vendidas. No próximo ano, em 1985, ocorreu mais uma grande mudança no SM 4.1. O interior do carro foi remodelado por Rose Valverde, que inclusive contribuiu para a criação deste vídeo com acontecimentos e materiais. Já para 1986, após 10 anos do início do projeto do SM 4.1, as vendas alcançaram 207 unidades, e um quarto desse número eram modelos conversíveis. Já em 1987, mudanças expressivas ocorreram. Os faróis circulares, um par de cada lado, deu lugar a faróis retangulares, um de cada lado. O carro ganhou novas linhas em sua carroceria e a parte estrutural foi aprimorada. Mas, para os modelos conversíveis, não foram feitas mudanças, e até o ano de 1990, o último ano de fabricação de conversíveis, ficaram os faróis redondos. Um modelo executivo de 4 portas foi estudado para ser destinado ao público de alto luxo e para o governo. Seria um concorrente direto do Chevrolet Opala Diplomata. Ainda, o modelo conversível estava em fase de remodelagem. No entanto, a Santa Matilde enfrentava alguns problemas, principalmente nos setores de vagões e trens, e o Sindicato dos Metalúrgicos assumiu a fábrica da Santa Matilde. Dr. Humberto então não acompanhava mais a Santa Matilde e o sindicato não possuía interesse em continuar com os projetos dos automóveis. Ainda, a chegada do Gol GTI no ano de 1988 dificultou as vendas do SM. Assim, documentos, moldes e a parte ferramental dos SM foram destruídos e descartados. Até 1990 a fábrica produziu alguns automóveis para atender às encomendas que já haviam sido feitas, e em 1997, um último SM foi fabricado a pedido especial de um cliente. O carro possuía motor GM 3.0 de 6 cilindros. Ao total, 937 veículos SM foram fabricados. A Santa Matilde é o reflexo do que poderia ter sido algo muito grande, mas acabou afundando devido a problemas relacionados ao governo. A falta de pagamentos por parte do governo afetou a empresa. Atualmente, onde era a fábrica dos automóveis da Santa Matilde em Três Rios, no Rio de Janeiro, está instalada uma unidade da empresa Assotel, a qual adquiriu o local mediante um leilão judicial. O SM 4.1 foi um carro ímpar. Todos os seus detalhes eram pensados e a preocupação com a qualidade do veículo era rigorosa. Não é à toa que foi o carro mais caro do Brasil durante seus anos de fabricação. Aproveite e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e também segue a Carros e Memórias no Instagram, o link está aí na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.